pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 134, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e tempos fáceis formam homens fracos e tempos difíceis formam homens fortes. Fala, ouvinte rubro-negro, Luiz Simeone aqui. E é sem pressão. Aqui são os cria do Mengão. Quem pegou referência aí, grande abraço. Fala, galera. Ana Beatriz Ayati aqui na área, né, pra falar que eu preciso que vocês respeitem a minha fábrica de Nigéria. Fala, galera. Quem tá aqui é Thiago Marques e, como sempre, craque a gente faz em casa. Bom, meus amigos, estamos aqui hoje mais uma vez reunidos para falar sobre os meninos da base, as crias do Mengão, craque o Flamengo faz em casa, meus amigos, E, bom, como o futebol nos dá esse gostinho de ver histórias incríveis se formando a partir de momentos difíceis, né? Mais uma vez o futebol nos surpreende com uma boa surpresa dessa vez, né? Fazendo que um momento difícil, um momento conturbado para o Flamengo vire um momento de esperança, né? De ver uma base renovada com tantos jogadores que a gente não imaginava ter um elenco tão forte como a gente tem hoje, né? Analisando, o Flamengo percebeu ter um elenco muito melhor do que além dos craques veteranos que já possui. Aí vamos falar sobre isso e muito mais. Simbora! Seja no mar, vencer, uma vez Flamengo até morrer. Então, galera, o Flamengo passou por maus bocados aí, entrou em altas aventuras e muitas confusões e teve que se deparar aí com a forçada entrada de jogadores da base para dar conta do recado. E estão dando, né? Estão dando até agora. Os meninos fizeram um jogo contra o Palmeiras, né? Que foi o primeiro jogo, assim, agora a hora da decisão. Foram muito bem, conseguimos o empate. E depois disso, foi se fortalecendo, né? Alguns jogadores, como o Hugo, foi se solidificando tanto que até agora são jogos seguidos que ele continua na titularidade. E, como sempre, né, tem aqueles que pedem já a titularidade absoluta. Mas e vocês? Qual é a visão de vocês em relação a esses moleques, esses meninos que acabaram, né, de se integrar definitivamente ao elenco principal do Flamengo? Eu acho que, assim, tem que, enfim, lembrar que foi num momento meio conturbado, muito conturbado, de questão de saúde. Que, enfim, alguns dos meninos também pegaram da base coronavírus, no meio da Libertadores, no meio de um brasileiro, começo do brasileiro, no caso, que é importante, considerando que aí, enfim, o Atlético Mineiro até o momento, pelo menos dessa gravação, tá disparado na frente. O Flamengo teve alguns problemas no início do campeonato. E tudo é muito recente. O Flamengo não está conseguindo treinar praticamente. Só os jogadores da base que treinam, continuaram treinando, que não tiveram coronavírus, ou tiveram e voltaram agora. Lembrar que essas atuações boas, principalmente dos meninos da zaga, o Hugo Souza, que é o Neneca, né, que o pessoal tá começando a pegar esse. Eu não gosto desse apelido, porque, enfim, mas ele não se incomoda, então a galera chama. Mas Hugo Souza é muito mais sonoro, assim, Hugo Souza, sim. Mas enfim, e eles mostraram muita qualidade, cara, e eu acho que o mais importante é que eles não jogaram com uma pressão de você aparecer e se destacar para ir para a equipe principal. E isso é uma construção, isso é um trabalho de anos que o Flamengo fez para você não chegar com o menino da base. Você pega o menino da base, joga na principal
por necessidade e você queima ele sem querer, ou você deixa ele deixa ele muito estourado, né? Ele vira sensação, aí ele vai para a Europa precocemente. Então, assim, essa situação que eu citei, né, de você colocar um menino para base, da base para o principal por necessidade, ou enfim, por questões de ganhar dinheiro, de enfim, necessitar vender esse menino para a Europa, já botar ele na vitrine para a Europa, ela é muito arriscada. Porque, assim, a gente lembra um monte, pelo menos recentemente, de garotos que foram para a principal, se destacaram muito e foram vendidos para a Europa. Mas, assim, a gente lembra outro monte de jogadores muito promissores que acabaram não vingando exatamente por essa pressão. Enfim, Adrian, o próprio Tomás, deixa eu ver mais quem. Enfim, o próprio Negueba, né, que o Rafinha, não sei se vocês lembram dele, que fez o Dedé dançar no teve o Eric Flores também, que prometia. Eric Flores, então assim, houveram muitas promessas, né, que eram colocados como o novo Zico, o novo Júnior, o novo, enfim, Adílio, Andrade, então tinha toda essa pressão, né. Eu acho que a Libertadores também ajudou muito, porque hoje você não tem aquela pressão do jogador da base ser que nem os caras do passado. Ter essa coisa do novo Zico. Não precisa, porque você já tem jogadores que já são da história do Flamengo presentes, que é como o Gabigol, já virou um ídolo da nação. O Bruno Henrique, que tá em outro patamar entre a torcida rubro-negra. Então, eles têm menos pressão de se destacarem. E é muito evidente nas atuações desses meninos que foram colocados na fogueira, né? Enfim, a pressão era grande sobre o Domi, o próprio técnico já estava muito queimado, botou eles e eles mostraram muita personalidade, né? Então deve ter havido um trabalho de você, cara, joga o que você joga na base, você é talentoso, você enfim, você tem um futebol para você estar no Flamengo e é só você jogar, sem pressão de você se destacar, não fica grilado com o erro. Então, inclusive eu acho muito injusto que já estão criticando muito o Hugo Souza pela saída de bola, sendo que assim, gente, o cara saiu, ele joga no sub-20, não tá acostumado a sair jogando e é um grande goleiro pegando com as mãos mesmo. Já mostrou defesas incríveis, assim, pegou já tem umas 13 partidas, fez 3 partidas, fez 13 defesas assim, evidentes, assim, muito claras, chances claras do adversário. E a galera tá pegando no pé por um detalhe dele, que ele pode aprimorar, tem toda uma carreira para aprimorar isso. E apesar dessas críticas todas que já foram antes do jogo ele esse jogo do domingo, gente, que eu acabei esquecendo qual foi, meu Deus do céu. Foi contra o Atlético Paranaense. Ele não absorveu essa pressão. Ele deve ter pessoal por trás, ou a cabeça bem feita dele, que a galera construiu, né, o psicológico dele, para aguentar esse tipo de crítica. Que, enfim, querendo ou não, isso estraga um jogador, ou você queimar ele, você tira o foco dele, enfim, ele fica abalado, e isso não está acontecendo mais. Isso eu acho um grande passo da base do Flamengo, que já tinham diversos nomes maravilhosos que saíram da base, e com essa pressão dá para trabalhar muito mais joias do que já se foi trabalhado antes. Então eu estou bem feliz, que eu não conhecia particularmente nem o Natan, nem o Noga. O Ramon já tem um tempo, já que é o lateral esquerdo. Esses dois que eu citei, em primeiro lugar, são da zaga. E, enfim, tem o Guilherme Bala, tem outros caras que mostraram muito serviço. E é isso. Eu acho que está se trabalhando com muita calma. Eu acho que gelo no sangue, né? Como diria o Marcos Braz. A filosofia do gelo no sangue está na base agora, né? Então, complementando isso aí que o Simeone falou, concordo. Eu acho que o momento do Flamengo é propício para esse trabalho, porque o Flamengo vem
de um ano muito bom, 2019, vem de acho que desde 2018 para cá, vem bem. Tipo, não ganhou 2018, não ganhou 2019, acho que 2017 também não estava tão mal. Veio bem no campeonato, terminou em terceiro, se não me engano, 2017. Mas aí... Então o Flamengo, pelo que eu acompanhei, eu também vi uma matéria no Globo Esporte sobre o preparamento da base do Flamengo. A diretoria do Flamengo criou uma coisa que não existia antes, que foi um diretor de transição. Esse diretor de transição ele é responsável por fazer essa transição entre a base e o profissional do Flamengo. Então, o que eles fazem? A base do Flamengo hoje joga com a formação e com as orientações do time principal. Então, os jogadores da base já sabem como o time profissional joga, já treinam da forma que o time profissional treina. E durante os jogos, os jogadores se posicionam, se comportam da maneira que o profissional se comporta. Então, eu acho que isso aí foi uma baita de uma sacada para o time do Flamengo. Isso na Europa já se faz há muito tempo, mas no Brasil não é feito dessa maneira, porque a base é feita para ganhar título de base e dane-se profissional. É isso que se faz no Brasil. E o Flamengo não. Vamos fazer porque a gente vai precisar lançar esses jogadores uma hora. E aí o Flamengo faz isso. Então, quando precisou, infelizmente, foi numa necessidade por causa de doença, uma epidemia, a pandemia se espalhou no Flamengo. Então, os jogadores já sabiam como se comportar em campo, como o time joga. E como eles já jogam juntos, já estavam entrosados, eles treinam com os profissionais às vezes. Então, eles já conhecem o time. Então, isso foi fundamental, cara, para os jogadores da base do Flamengo se ambientarem rápido e conseguirem dar conta do recado como deram. E outra coisa, o Flamengo, de uns anos para cá, não tem mais brigado para não cair. Muitos jogadores jóias do Flamengo foram lançados para salvar o Flamengo. Para salvar. O Flamengo tá na merda, vai ser rebaixado. Aí vem o menino da base, desponta e salva o Flamengo. E depois some. Que já aconteceu muito, né? Em 2006, 2005, aqueles anos que o Flamengo foi tenebroso pro Flamengo. Aquele tempo ali que eu conheço gente que deixou de torcer pro Flamengo justamente por causa disso. Existem pessoas que deixaram de torcer pro Flamengo justamente porque só passava raiva com o Flamengo. E... Pô, perderam uma parada depois, hein? Eu não preciso ir longe, não. Meu sogro, ele é São Paulino hoje. Ele falou que não torce pro Flamengo porque ele só passava raiva com o Flamengo. Pô, o problema... Hoje ele é São Paulino, tá fudido. Coitado. Então como é que ele vai fazer agora? Acho que o como é que ele vai fazer agora? Eu também. Acho que o problema é ele, hein? Não volta pra cá, não. Volta pra cá, não. Deixa ele lá. Eu já até falei isso pra ele. Não, que bom que você torce pro São Paulo. É ótimo. Aí... Mas aí é essa parada. O Flamengo, ele tá administrando a base já pensando nisso. O jogador está ambientado ao ambiente profissional do time principal. Então os jogadores se deram muito bem. O Neneca, que o Simeone falou que eu não gosto desse apelido, eu já acho sensacional. Todo apelido bom de jogador eu adoro apelido. Tipo, Neneca é ótimo, muito melhor que o Hugo. O Hugo é escroto. O Hugo tem um monte no mundo. O Neneca só tem ele agora, porque o Neneca, que era do Guarani, eu demoro pra raciocinar que ele é Hugo. Falam Hugo. É Neneca, rapaz, Neneca. Quando o cara durante a narração do jogo fala o Hugo, eu fico... Porque jogador bom tem apelido legal. Pois é, Neneca. Pô, Neneca é fácil, simples. Pegou a Neneca. Cara, o Neneca é sensacional. Eu só acho que... Não sei se é por parte da torcida ou se a imprensa também tá ajudando muito. Esse negócio de que tem jogador que jogou agora na base que tá pedindo já passagem para ser titular. Eu não acho. Eu não acho que o Neneca ainda é para ser titular do Flamengo. Não é. Ele é muito bom, ele vai ser. Mas que ele, para mim, ele já é o segundo goleiro ali. Depois do Diego Alves, a gente pode botar ele ali já na reserva? Acho que sim. Porque o César já deixou a gente na mão pra caramba, entendeu? E o Gabriel, quando entrou também, o Gabriel Batista, quando entrou ali, não deu conta do recado, não. Mas o Neneca mostrou ali que ele tá ali. Pra mim, ele é a segunda opção. O Ramon, que é o lateral esquerdo, pô, baita lateral esquerdo, mas ele não é melhor que o Felipe Luiz, nem melhor que o René. Não adianta. Os dois são os laterais do Flamengo. Ele é muito bom, mas ele vai ter que esperar a época dele chegar. Os zagueiros, que é o Noga e o
Como é o nome do outro que fugiu agora? Natan. Pois é, cara, o Natan é muito bom zagueiro. Natan, pra mim, ele tá pronto pra ser utilizado. O Natan é o único que, na minha opinião, ele já pode ser o titular. Por quê? Porque só tem o Rodrigo Caio. Os outros dois zagueiros do Flamengo são cabeça de bag. O Tuller não vingou, sabe? O Tuller não é aquele cara que deu aquela alegria pra gente, que numa final de campeonato chutou as bolas com o atacante e tudo e vibrou, sabe? Ele não é aquele zagueirão que a gente quer que seja. E o Natan mostrou que ele é muito bom, cara. Então eu acho que o Natan é o único que tá pedindo passagem. Falou, opa, eu tô aqui, eu quero essa vaga. Porque nas outras posições, todos que jogaram deram conta do recado, mas a gente sabe que quem tem ali, que estava fora, que vai voltar, é melhor. Só ali na zaga que realmente não tem o cara que vai voltar e vai tomar o lugar dele de novo, sabe? Então eu acho que o Natan realmente é o garoto que vai ficar nesse time, que deveria ficar no caso. Provavelmente o técnico não vai deixar o Natan, mas que eu olharia diferente nesse time do Flamengo. O olhar diferenciado que eu teria seria deixar o Natan, pelo menos assim, continuar com ele por um tempo. Se por acaso der errado, volta com os outros anteriores. Mas o Natan é o que eu vejo que pode ser o garoto que vai ficar. Entendeu? O resto são muito bons, mas continuar o trabalho na base para eles voltarem melhores ainda mais na frente. O Neneca botar no banco. É o segundo goleiro agora para mim é o Neneca. De resto, voltar para a base e preparar melhor. Mas cara, a base foi uma baita da surpresa. Esses últimos 3 jogos de lá para cá, eu não sei quando é que esse programa vai ao ar, mas no dia da gravação só teve 3 jogos com o menino da base. Cara, os meninos da base são sensacionais, cara. Meu Deus do céu. Cara, eu acho assim que... Vou começar falando do Natan, que é o mais... que eu concordo muito, falando quando a gente estava falando aqui agora, o Thiago estava falando. Pra mim o Natan tá pronto. Assim, eu acho que agora o trabalho é muito maior da torcida em entender que o jogador vai oscilar, entender que o jogador nem sempre vai ser impecável, porque ele é um jovem e tal. Então acho que agora o trabalho é muito mais do clube em preparar, né, do clube em saber trabalhar ali com ele, e da torcida em entender que, por exemplo, cara, se ele fizer um jogo ruim, ou 2, que seja uma sequência de 2 jogos ruins, assim, a torcida não queimá-lo, né, porque isso prejudica muito. Mas eu acho que o Natan, ele tá pronto. Ele tá pronto pro desafio, ele tá pronto para talvez formar uma dupla ali com o Rodrigo Caio. Eu gosto muito do Tuller, muito mesmo. Eu acho que ele sempre deu conta do recado e tal. Tirando ele agora que ele foi testado numa lateral, blá. Mas eu não vejo o Tuller numa titularidade absoluta, sabe? Eu não acho que... eu acho que o Natan tem mais chance de se tornar um titular absoluto do que o Tuller teve mais tempo testado com a gente. E aí eu até separei aqui para ver os números do Natan na vitória contra o Atlético, que ele fez 49 de 55 passes certos, 6 de 7 bolas longas certas, ele sofreu 0 dribles, ele cometeu 0 faltas e sofreu 0 também, 1 desarme, 1 chute bloqueado, 1 interceptação, tentou um drible, foi certo, e 1 assistência. Então, tipo assim, para um garoto que foi chamado, como a gente estava bem citando aqui agora, para um desafio muito difícil, em que a gente, assim, cara, o torcedor estava desesperado, né? Imagina a cabeça desses jogadores, assim, no jogo do Palmeiras, que você não tem nem... Primeiro que vocês nem treinaram, não tiveram a chance muito de treinar ali e tal, aquele auê, todo mundo com coronavírus, o que está acontecendo? Enfim, foi uma... A gente ia atualizando notícias do Flamengo, de minuto em minuto vinham nomes novos, infectados, assim, e aí a gente, caraca, o que vai acontecer? Vai ser eliminado da Libertadores? Não vai? WO? O que vai acontecer? Não. E no dia do jogo também, eles não tiveram nem aquecimento, cara, nem aquecimento. Entra no ônibus, sai do ônibus, era tipo, põe o casaco, tira o casaco. E eles entraram e aí você fica assim, caraca, que loucura. E o Flamengo jogou, tipo assim, não foi espetacular, óbvio, a gente nem tava pensando isso, mas superou a expectativa de todo torcedor, sabe? O torcedor tinha gente dando como certo, assim, cara, é o dia pro Palmeiras
dar goleada. O próprio Palmeiras tinha confiança em revidar vitórias recentes do Flamengo e não foi o que aconteceu. Em determinados momentos, quem teve a chance de vencer foi o Flamengo. Então, são surpresas boas, são surpresas agradáveis. Assim, por exemplo, agora que a gente já tem um desfalque de campeonato brasileiro, aqui, meu gato, que eu falei, agora que a gente tem desfalque pela seleção, com uma certa lesão também, por exemplo, do Gabigol e tal, a gente já não fica tão desesperado, porque a gente sabe que se precisar ali de um bala e tal, ele vai dar conta de um recado, mas eu também concordo que ele tem que voltar para a base, ser preparado para se quiser ter uma sequência no profissional. E acho que grande parte desses jogadores aí que surpreenderam a gente vão brilhar muito, tem muita qualidade. Eu acho que o Ramon é nosso terceiro reserva, de cara, assim. Inclusive, acho que o Flamengo está muito bem servido de lateral esquerdo. Eu gosto muito do Filipe Luís, confio no Filipe Luís, confio no René. René seria titular em quase todos os clubes do Brasil, a gente já falou sobre isso aqui. E Ramon, eu acho também que o Ramon já é um jogador que está pronto. Ele só não assume Calma aí, galera. Ele só não assume a reserva porque a gente tem o René, e o René é melhor do que ele. Então, por isso que ele não assume a reserva. Esse negócio do lateral esquerdo, o Flamengo está tão bem servido no lateral esquerdo, que se a gente vê, o René foi o melhor lateral esquerdo do campeonato em 2018. Uhum. 2019 o melhor foi o Filipe Luís. E o Flamengo manteve os dois, e os dois sempre que jogam dão conta do recado pra caramba. O René é defensivamente impecável. O próprio Filipe Luís elogia muito o René também, né? Pois é, cara, o Flamengo de lateral esquerdo não tem. Tá muito bem servido. Pra mim, assim, eu não lembro. Exatamente. Eu não lembro de uma fase do Flamengo tão bem servida numa lateral, assim, sabe? Numa lateral esquerda. Você falar assim, cara, tudo bem, o Filipe Luís não vai jogar. Beleza, a gente pode ir de René. Numa Copa do Brasil, por exemplo, a gente pode ir de René, eu tô tranquila. Não vai dar pro René. Hoje também, se você precisar do Ramon no jogo, você sabe que o Ramon vai dar conta, talvez, daquele jogo. Então, tipo assim, a gente fala aqui de não aproveitar a base, de ter cuidado em subir esses garotos, mas para uma sequência. Só que a gente já percebeu que se precisarem um jogo e outro, dá para cuidar, dá para dar conta, sabe? Eles não vão sentir. O meu maior medo foi na Libertadores. Quando eu vi que o Neneca, agora falando do Neneca, que o Neneca ia ser o titular, por mais que amei a partida dele contra o Palmeiras, falei, nossa, maravilha, Neneca voou, deitou e tal. Só que eu falei, cara, vamos lá. O jogo do Palmeiras tinha uma pressão completamente diferente, porque se a gente perdesse, era uma coisa que estava sendo esperada, né, pela grande maioria. Então, e o que a gente fizesse além disso, empatar, ganhar e tal, já era uma surpresa muito boa, já era muito positivo. Então a pressão era diferente de uma Libertadores, que era um jogo que valia a classificação. Eu falei, cara, meu medo agora é de queimar o Neneca, porque querendo ou não, o César, a gente já tem essa relação de amor, de ódio, de confia num jogo, no outro não, então, enfim. Então, acho que a responsabilidade era maior do César. Quando botou o Neneca, e a garotada também deu conta, e o Flamengo fez um jogo muito interessante, e o Neneca deu muito conta do recado, eu falei, gente, que maravilha, a gente já sabe que o psicológico dessa galera, se a gente precisar em um jogo novamente, a gente viu que eles aguentam essa barra, sabe? Mas é isso que vocês falam, assim, eu concordo muito que tem que ter um cuidado com o jogador. A maior prova disso pra mim tá no nosso elenco, que é o Lincoln. O Lincoln subiu muito, muito, muito novo, junto com o Vinícius Júnior ali, no embalo, que o Flamengo, Paquetá tá jogando muito, Vinícius Júnior, vamos subir o Lincoln, nananã. Só que o Vini, por exemplo, o Vini sobe pro Flamengo sem nenhuma responsabilidade de ser um craque, ele já estava vendido. Ele subiu pro profissional pra gente poder aproveitar um pouco do Vinícius Júnior, que era o nome do momento, aquela coisa, aquela revelação incrível, maravilhosa. Mas, gente, se ele não rendesse nada, ele tava no Real Madrid, a batata agora tava com o Real Madrid já, né? Então, tipo assim, o que ele fizesse pra gente era lucro, e ele jogou muita bola, a gente amou, e maravilha, Vinícius Júnior. Mas ele já tava vendido, ele não tinha aquele peso de, meu Deus, ele tinha por uma questão de sonho, pra sair do Flamengo sendo bem visto, todo mundo quer isso.
mas não existia tanta pressão. E aí a gente sobe o Lincoln, que jogava muito bem, né, na base, só que não era nenhuma estrela, nenhuma coisa assim. Ele não tinha... a gente tem que levar em consideração que o Lincoln tem a idade desses meninos. O Lincoln tem 20 anos. Exatamente, o Lincoln é mais novo do que alguns que subiram agora. O Lincoln é sub-20, era pra ele estar lá, sendo aproveitado na base, ele tá ali no profissional, sem jogar. Ele tá jogando agora porque tá remendando o elenco, mas ele estava no profissional sem jogar, sem ser aproveitado. Quando entrava, era ele ficou vaiado. Praticamente encostado depois que saiu o Paquetá, Vinícius Júnior. E eu tenho que confessar, quando o Lincoln entra no jogo, eu falo, puta que pariu, botaram o Lincoln. Não, então, e aí eu acho que assim, o Flamengo não... viu que ele também estava muito bem na base naquela época, se empolgou, subiu, viu que não funcionou tanto assim no profissional e não pensou em trabalhar, tipo, opa, vamos voltar ele aqui para um sub, preparar ele um pouquinho mais e a gente vai... Não, o Flamengo deixou ele no plantel profissional, por muitas vezes encostado ali, e colocava o garoto também numas loucuras, assim, tipo, cara, no Flamengo e Liverpool, sacou? Mas eu acho que a questão do Lincoln foi bem contratual. Eu acho que quando subiram ele, provavelmente renovaram o contrato dele junto com o Paquetá e com o Vinícius Júnior, e deve ter alguma cláusula ali que impede dele voltar pro trabalho, entendeu? Porque empresário gosta muito de fazer isso. Pode ser também. Empresário aí. Porque pra mim não faz sentido. Subiu o menino, não deu muito certo. O menino já tá com o quê? 2 anos no profissional sem render direito e ninguém voltou para a base. Tipo, já renovou o contrato, já subiu o salário. Provavelmente tem dentro do empresário que não quis, teoricamente, esse rebaixamento do atleta para questão de perder valor, essas coisas. Então o Lincoln ficou lá, largado no profissional. Ele, visivelmente, ele é um cara que tá no profissional, mas tipo, o segundo ele não escalão. Ele não estava pronto. Na frente dele e não puderam jogar. Exatamente. E aí ele sofre uma pressão e uma cobrança, que aí é o que eu falo, assim, cara, o torcedor tá ali pra cobrar, o torcedor por muitos momentos, durante os jogos, não quer saber se o cara tá preparado ou não. O cara entrou em campo, o torcedor quer ver, enfim, quer que dê resultado. Aninha, ele só tem o espelho de Gabigol e Pedro. Exatamente. Só isso. E assim, cara, se você para pra ver, ele entra em muitos jogos que são importantes. A gente tira, por exemplo, o grande gol dele que foi do Grêmio. Era um jogo importantíssimo, importantíssimo. Ainda bem que ele foi lá e fez gol. Então, tipo assim, só que, por exemplo, do Liverpool. Cara, ele sofre uma crítica absurda com aquele gol que ele perdeu, que pra mim o torcedor tem uma memória muito afetiva daquele lance. A gente já falou sobre isso. Não é tão fácil assim. O Gabigol, talvez... O Pedro eu acho que não perderia, mas o Gabigol... talvez perderia aquele mesmo gol, sabe? Tipo, então, aí teve um lance do Paquetá, o nosso Paquetá e tal, contra o Palmeiras, e o do Vitinho contra o São Paulo, que pra mim são gols muito mais perdidos e que não são tão falados, e que o Paquetá não sofreu tanta crítica assim, porque o Paquetá era bom, dava conta do resultado, também a gente já via que ele deu um bom dinheiro, exatamente. Mas o Lincoln, tipo, aí bate numa tecla como se, de fato, o maior culpado de não ter feito aquele gol... Gente, o Lincoln não jogou quase nada na temporada passada, ele quase não entrou em campo. E assim, a gente tem entrou só na final do Mundial. Nos últimos minutos para tentar resolver uma questão. Salvar alguma coisa. Nem acho que erro foi de colocar. Assim, o Flamengo realmente não tinha nem banco, enfim. Mas eu acho que, tipo... e aí existe toda uma cobrança por cima do Lincoln muito pesada. Então, tipo, ele é o nosso maior exemplo do cuidado que a gente tem que ter com essa galera. Nesse caso do Lincoln, desse jogo, eu acho que, pelo menos na minha visão, do que eu como torcedor penso, né, em relação a isso. Como você me falou, ele não vinha jogando naquela temporada muito bem. Já tinha outra cria da base que tinha subido e já estava demonstrando ser muito mais aproveitável e já estava à frente, num nível acima dele, que era o menino Renier, que vinha jogando mais, né, constantemente, sempre entrava e não aconteceu a substituição que era esperado, né, no caso, ele entrava sempre nos jogos. E dessa vez ele não entrou, e entrou o Lincoln. Então, pra mim, o que ficou confuso foi isso. Foi assim, peraí, porque o Lincoln, sendo que o Renier sempre jogou e entrou e jogava bem. E é uma cria da base que a gente pode não comentar muito hoje, porque já saiu. É um exemplo de uma cria da base que, subiu e foi embora já.
A gente Muito não tá rápido. E falando eu acho que nele. isso A gente ainda não tá mexe- falando nele, mas é um exemplo. O Renier passou pelo Flamengo, jogou o Flamengo e já foi embora. Exatamente. E eu acho que isso também, além das críticas do torcedor e de Nanana com o Lincoln, cara, ainda pesa pro Lincoln, por exemplo, ele vê galera que sobe depois dele, ou que subiu com ele, que já foram embora. Já Cara, foi o Viseu embora. foi vendido, sabe? O Viseu, pra mim, ainda conseguia ser pior do que o Lincoln, às vezes. O Viseu, pra mim, era muito ruim. O Viseu era muito ruim. Me enganou em alguns momentos. E a gente conseguiu desovar lá no lugar, vendeu e tal. Então, tipo assim, ainda tem isso na cabeça do Lincoln de cara. Tá subindo todo mundo. Aí, por exemplo, sobe agora garoto que é mais novo que ele, que se destaca mais, que ganha a confiança da torcida que o Lincoln nunca teve tanta. Não tô também falando aqui que o Lincoln é completamente injustiçado, nem nada disso, porque o Lincoln já me estressou muito também em campo. Mas, assim, é um exemplo de como você tem que cuidar, de como, assim, não é porque é uma estrela na base que você pode subir e deixar lá pra sempre. Então, muito desses garotos, eu acho que o Bala vai ser um grande jogador e tal, só que pra mim não tá pronto, tem que voltar. Os únicos, aí eu concordo com o Thiago e tal. Pra mim, as 3 opções mais fortes, Neneca de segundo reserva, acho um absurdo qualquer debate sobre, pega a titularidade do Diego Alves. Gente, ninguém pega a titularidade do Diego Alves no Brasil, pra mim. Ninguém, assim, pra mim o Diego Alves é o melhor goleiro do Brasil. Tem suas falhas às vezes, mas a gente viu a importância dele numa fase decisiva de Libertadores. Então, pra mim, esse debate é delírio, assim, loucura. Assim, mas sobre o Lincoln, passa do César. assim, sobre o Lincoln, Ana, eu acho que uma coisa que aconteceu mais recentemente, agora já sobre o domínio do Domi, só pra fazer Olha essa só. brincadeirinha. Mas é que o Lincoln, né, enfim, na improvisação e etc., ele jogou na ponta e ele sempre foi taxado como novo Adriano por causa do porte físico. O cara o zagueiro batia nele e batia na massa, né? O cara acabava caindo, ficava todo desequilibrado. E ele foi testado numa posição completamente diferente do que ele foi criado, né? Que era aquele centroavante raiz. E ele jogou bem, cara. Ele jogou muito bem. O primeiro e segundo jogo que ele jogou de ponta. E, se eu não me engano, o Gabigol jogou no centralizado. E, cara, isso é que é uma coisa que é muito legal também. Que, às vezes, o jogador não flui na posição de origem. O maior exemplo disso é o Elias. O Elias aí do Flamengo, que fez o gol ali no Cruzeiro, 2-1 lá em 2013. E o Toró, que era Toró. o Mesmo exemplo também, mas só que da Série D, né? É o Elias da Série D, o Toró, né? Que era atacante, fazia chover gol e acabou virando volante. Graças ao Papai Joel, que fez o favor pro futebol de tirar de atacante. Mas tem grandes jogadores que foram assim, pô. Faz o Tiger no campo e o Bale, um volante o sensacional. Bale que hoje o Bale, que é um cara que, enfim, não é o jogador mais... O melhor jogador da atualidade, digamos assim, que ele já foi despontado, que ele ia ser o melhor do mundo. Eu nunca achei isso, mas muita gente achava. Ele é um cara que ele é lateral esquerdo, virou um ponta esquerdo, ofensivo, enfim, já foi na ponta direita, etc. Então, assim... O Everton Ribeiro era lateral. Lateral esquerdo, exato, perfeito, Gonzalo. Adriano Imperador começou como lateral também. Não, ele jogou de tudo na várzea, né? Adriano é um caso à parte. Tem história dele falando que a galera falava lá no Terrão, né? Que ele jogava de goleiro a centroavante. E literalmente. o Paquetá não foi esse jogador também pra gente? Que só faltou jogar no gol, porque o Paquetá jogou em 300 posições e foi bem na maioria delas. Foi bem, exatamente. O Gerson, que hoje tá com a gente, ele era meio ofensivo no Fluminense quando foi. Ele tem essa opção ainda, mas ele recuou, exatamente. Enfim. Mas esse aqui é o legal, né? E você vai descobrindo. E eu acho que o lance do Domenico Torrente, da Torran, enfim, eu nunca vou saber falar o nome dele. Torrent, do Beat Torrent. Grande abraço aí para os piratas da internet, exatamente. A Bahia dos Piratas, grande abraço. Cara, ele tá trazendo essa cultura de você experimentar também o jogador. Você botar, você pode jogar aqui mais na ponta e ensinar isso pro jogador. Porque, assim, uma coisa que eu vejo rapidinho, muito... só pra dar um complemento que você tá falando,
Talvez também seja o nosso técnico que tem agora mais opção para isso, porque a gente fala desse problema agora que ele vai ter quando tiver todo mundo disponível. Porque o Jesus, por exemplo, tinha um baita elenco, né? Fez o que fez, mas não tinha um banco. O Jesus tinha um elenco titular, mas não tinha um banco. O Domenech pega o melhor Flamengo, que é o titular de 2019, tirando o Mari e o Rafinha, mas ele ainda tem opções de banco muito excelentes. Por exemplo, o Jorge Jesus não tinha opção de Pedro, do próprio Michael, que não tá entrando bem, mas que é um bom jogador, Pedro Rocha e tal. Então, assim, a gente fala, cara, como Thiago que o Maia Gomes vai conseguir encaixar tanta... Exatamente, porque, por exemplo, não dá pra bancar o Pedro, mas, pô, tu vai bancar o Gabigol? Tem o Thiago Maia, tem o Arão. Então, assim, ainda complementando o que você tá falando, que ele, pra montar com ele, botar de ponta, enfim, testar, ele tem muito plantel, ele tem muito atleta pra isso, pra poder, de fato, testar o que ele quiser testar. E o legal, Aninha, né? complementando a complementação de Aninha, lembra quando a gente, ano passado, a gente teve aquele, agora eu não vou lembrar qual foi o mês, eu acho que foi setembro, outubro, que teve convocação pra seleção e a gente perdeu vários titulares. E a gente ficou assim, e agora? Momento decisivo do Campeonato Brasileiro, o Flamengo lá na ponta, e perdemos vários jogadores, vamos ter que jogar com os reservas. A gente ficou, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? Você olha pro banco, a gente passou por uma situação de não olhar pro banco e falar assim, cara, vai ter que ser com esses aqui. E olha o leque de opções que a gente tem hoje, e contando agora, e o mais legal, acho, tipo assim, de toda a situação ruim que a gente viveu esses últimos dias, a gente teve frutos positivos, que é você descobrir que você tem um elenco muito melhor do que se imaginava ter. Digamos porque agora. o nosso banco ficou ruim contra o Palmeiras e contra o Del Valle, só que a gente estava utilizando já, assim, quartos reservas. Exato. Exatamente. O nosso banco ficar ruim. E além do reserva, o técnico também, que daqui a pouco a gente estava jogando com o Tanuri. Tanuri daqui a pouco vai ser o treinador do time. Exato. Então, assim, Rapaz, eu confesso que quando começou esse Thiago, peraí, Thiago. Você tem que ser o complemento do Gonzaga que complementou a Aninha. porque, que na me verdade, complementou. Eu vou complementar a informação, ia dar uma opinião, é diferente. Não, quebrou o ciclo. Aí você Quebrou quebrou, o ciclo, Thiago. aí não. Deu quebrado. Você traiu o movimento. É porque é o seguinte, cara, eu confesso que fazendo um retrospecto aqui, quando começou a pandemia no Flamengo, eu pensei assim, cara, o Flamengo foi o time que batalhou para voltar ao futebol no Brasil, foi o primeiro time que cagou para esse negócio de pandemia, botou o futebol para rolar no Rio, depois começou o Brasileiro, e agora o Covid tá vindo para cobrar do Flamengo, a gente tá ferrado. Eu pensei assim, tá ferrado, o Covid vai ferrar o Flamengo. E, cara, foi mais positivo, levando em consideração, foi positivo. O Flamengo não levou prejuízo, sabe? Não teve o prejuízo. Talvez com o time titular a gente ganhasse do Palmeiras, talvez. Mas, cara, ter empatado com o Palmeiras lá foi um puta do resultado, não só com o time da base. Se fosse Moralmente, foi o resultado mais próximo. Gente, a gente viveu momentos de Flamengo. Assim, 2019 não é o Flamengo que a gente é acostumado a torcer. Não era o Flamengo que a gente é acostumado a torcer. Com o Palmeiras foi mais próximo disso. É aquele time que você fala assim, meu Deus, tudo pode acontecer. Que você fica nervoso. Cara, o gol do Pedro deve ter sido um dos gols que eu mais comemorei. O gol lá contra o Palmeiras, o de empate. Eu fiquei completamente alucinada. O Flamengo, cara, voltando um pouco antes do jogo do Palmeiras, os 5-0, eu senti um negócio tão ruim dentro de mim que eu não sentia fazia muitos anos, cara. Aquele 5-0 que o Flamengo tomou do Del Valle. Thiago, eu também, viu, velho? Thiago, eu fiquei aliviado. Eu fiquei aliviado muito entre aspas, porque assim, sabe o que aconteceu de verdade? Que ninguém fala. Fala aí, notícia, olha... Não, inédita, não fala isso. Não é notícia, pô. Sensacionalista, meu Deus do céu. Mano. Daí já tá pronto aí pra trabalhar na rede TV lá no TV Fama. Para, senão... Plantão. Já sabe, né, Gonzaga? Você já sabe qual vai ser a chamada quando o podcast sair, né? Saiba por que o Flamengo tomou de 5-0. Entenda o motivo de tudo.
Por trás de Entenda. tudo. Exatamente. A verdade por trás. A verdade. A verdade que escondem, sabe? A verdade que ninguém quis contar. Mas até é hoje. isso, eu acho que é isso. Denúncia aqui do Flamengo Cast, Simeone. Denúncia, não é Você, seu denúncia, né, mas Você com seu jornalismo 100% parcial, deu 100% sem nenhum parcial. compromisso com Exatamente. critérios Mas me técnicos diga e que você ficou objetivos. aliviado, que eu tô curioso. Porque você Não ficou é aliviado, nem um pouco aliviado. É modo de Fato- dizer, assim. Eu compreendi. fatos verdadeiramente Eu compreendi. apurados por Simeone. Eu compreendi porque o Flamengo tomou 5-0. E pela postura dos jogadores. A verdade é que os jogadores jogaram com Covid. Todos, os 8, sim, os também 10, acho, os né? 11. Gente, Denúncia, saiu- jogador do Flamengo Saiu um bastidor, entra sem dentro de brincadeira. campo com Covid-19. Saiu o bastidor do Flamengo, que foi o Domenech, aquele que o Domenech fala, fodidos, vamos, Flamengo e tal. Gente, quem não viu esse vídeo, veja o Domenech gritando. Você olha pro Everton Ribeiro, você vê o Everton Ribeiro suando, já meio bambando, assim, você fala, cara, o Everton Ribeiro vai desmaiar? O Everton Ribeiro vai desmaiar. Depois a gente descobre que ele tá com Covid. Tipo, depois que a gente já fica sabendo, observa bem o Everton Ribeiro, tá branco, assim, sabe? Tipo, e ele tá olhando assim pro Domenech e fala, caraca, esse cara vai desmaiar a qualquer momento, ele vai cair duro ali. Não, Eu agora também imagina. acho que já tinha muita gente infectada. Sim, assim, e aquilo é sintomático. Quando desperta, porque você já tá com um bagulho muito grande no pulmão, já tá com muitas. Para detectar, muito já tem que liberado. estar um pouco avançado. Então, pô, foi no E dia sem seguinte contar que os do caras jogo. estavam jogando na altitude, parceiro. Na altitude, Sem olha conseguir isso, respirar cara. direito, na Olha altitude. isso. Então, assim, é um fato. E assim, não querendo jogar, mas teve jogadores que no E se não clássico foi, eu ali. escolhi acreditar nisso, porque não É, tem explicação me além disso. conforta mesmo. Mano, não, eu acho que não tem nem como você Não falar tem, contra. cara, não tem sentido, nada acontece. Tipo assim, você via aquele jogo, tanto que depois a galera foi criticar, a gente tava falando até que no bastidor, né, de como eu ouvi, e todo mundo também, na verdade, as críticas com o Domi. Eu falei, gente, é covardia você culpar uma pessoa por esse 5-0, porque não era nada E funcionava. era Você não... físico. Era Cara, físico. e Tava, você era, não dava pra ver via, que era cara, os físico. jogadores, eles não reagiam nem pra pedir o fim do jogo. Tipo assim, você não via nem a galera assim, caraca, acaba esse jogo. Então, você olhava, era todo mundo meio, sabe, assim, parecia que realmente estava todo mundo lutando pela vida ali pra ficar de pé. Tipo, era uma coisa muito estranha, velho, muito estranha. E o Del Valle, assim, andando em campo, brincando, tudo acontecia e você falava, cara, nada faz sentido do que tá acontecendo. Culpar Assim. uma pessoa, independente de quem seja essa pessoa. Ah, vou culpar o César, vou culpar o Domenech. É covardia com essa pessoa, tipo, porque foi todo um sistema. Que nem ele está falando. Não acho também que assim, então tá bom, tava com Covid, isso passa a mão e limpa tudo. Não. Realmente o Flamengo jogou muito mal também, de qualquer forma, posicionamento e tudo. Mas tava todo mundo Os muito caras não mal. estavam acertando um passe muito curto, mal, né, velho? muito Tava mal. uma coisa muito nada, estranha. uma coisa... É que nem o Thiago Não falou, tava né? correndo, cara. Não tava correndo. A gente ficou com um sentimento ruim. Não era nem sentimento de derrota, era um sentimento... Era que nem Estranho. jogo do Brasil contra a Alemanha. Você sabia que se os caras chegarem e falar. Exato, velho. Exato. Era você sabia eu que você fala, se esses caras. E eles estavam chutando de qualquer lugar. Tava entrando. Falou, mano, deixa eu chutar, porque se Foi o chutar é Grêmio gol. no segundo jogo com a gente, cara. Exatamente, exatamente. O Grêmio sem Covid. Tipo, não era o sentimento de derrota, parecia que, tipo, luto, sabe? Tipo, alguém morreu, tipo, o que é isso? O que tá acontecendo? Cara, era um sentimento de tentar Inexplicável. entender o que tava acontecendo ali, tipo... Gente, o que eu tô vivenciando aqui, sabe? Gonzaga. O que tá rolando? Aí, Eu pra lembrei, complementar o que eu tava Gonzaga. dizendo, essa Só um questão dos minutinho, jogadores- Thiago. Oi? Só um minutinho. Gonzaga, eu lembrei que a gente comentou que o único Que Sim. olha só. que ia parar o Prevemos Flamengo antes de todo mundo, é o Simeone. Covid, mano. Esse Eu tô programa. arrepiado, Gonzaga. Meu Caraca. Deus, foi mesmo. Eles Eu foram tô da América do arrepiado, México. Gonzaga. Meu Vocês Deus, que lembram? Não boca foi na maldita, América do México gente. que a gente falou que eles eram Foi. patrocinados por Corona? Mano, Foi Corona, olha só, olha só. Aí a gente falou, Meu nossa, Deus. o Corona parou o Flamengo uma vez lá atrás. Só ele é capaz de parar o Flamengo. O programa agora vai ser Prevemos o Futuro. Dark. Já velho, sabíamos. Dark, Dark, total. caraca, Dark, muito Dark isso, velho. Meu Deus. Eu tô Já arrepiado. sabíamos que ia acontecer com o Flamengo. Meu Deus do céu. Ó, pra você que não tá entendendo o que a gente tá falando, no começo do ano, antes da pandemia ainda, quando o futebol estava parando por conta do coronavírus ainda, a gente falou
que o único que pararia o Flamengo era o coronavírus. E olha o que aconteceu. A gente estava fazendo um programa sobre vexames na Libertadores, se não me engano. E aí a gente, olha obviamente, só, prevemos citou a o América do coronavírus, México. prevemos o vexame. Foi, olha a gente só, citou a América do México. Inclusive, pra mim, foi um jogo mais sofrido que o da América do México. Eu vou falar, porque é 5x0. Foi 5x0. E aí, é um 5x0 num ano que a gente, né, vive uma realidade de... Não, o 5x0 agora. Esse aqui pra mim foi pior. Entendi. Porque você vive num ano de uma expectativa assim, né? Você tem um time campeão da América. Você não vai imaginar nunca que esse time vai ser massacrado. Mas se falar assim, eu acho que é bom. Que a gente tem lados bons dessa goleada. Depois do ano passado, acho que quase tudo de ruim que acontecer pra gente agora vai ser tipo o pior. Porque a gente não... Cara, desacostumou. A expectativa é grande. O Flamengo tomou de 5x0. Eu nem sabia o que sentia. Era uma coisa que eu não lembrava mais como era perder, assim, sabe? No Flamengo jogar pior que outro time. Eu não lembrava como é que era isso. O Flamengo entrar em campo e não jogar. O Flamengo pode entrar em campo e perder, como na primeira rodada. Cara, e a galera fala do Jorge Jesus, mas é capaz... Pior. Do jeito que a gente estava, era capaz de perder com o Jorge Jesus. Talvez não de 5, mas a gente perderia aquele jogo. Porque o Jorge Jesus ele ia entrar dentro de campo e ia bater nos caras, né? Não, mas vamos supor que seja de fato a Covid, sacou? A gente perderia aquele jogo. 2 pode ser. 3? Tá bom, acontece. Mas 5? Agora 5? 5 não dá. Mas, meus amigos, de tudo isso, de toda essa situação terrível que vivemos. Eu nem terminei, cara. Termina então, Thiago. Então, como eu tava dizendo, o saldo dessa questão dos jogadores com Covid e dos jogos que o Flamengo jogou, os 3 jogos que o Flamengo jogou mesclado com base, com titular, eu acho que o saldo foi muito positivo pro Flamengo. Tipo, não foi o Covid cobrando as contas do Flamengo, foi um saldo positivo. Porque o jogo com o Palmeiras, que foi o principal, foi o pior resultado, entre aspas. Mas se fosse o time titularzão do Flamengo empatando em 1x1 com o Palmeiras lá em São Paulo, resultado normal. Resultado normal. Alguém ia dizer, não, é impossível a gente empatar com o Palmeiras lá, tem que ganhar. Não, é um resultado normal. Empatou com o Palmeiras lá em São Paulo. Os outros eu dois acho que jogos mais em que casa, isso, Thiago. Acho que é mais que isso. Em casa, não foi só um jogo, tipo, normal, ganhou de 1x0 sofrido. Os outros 2 jogos foram um massacre no outro time. Foi um 3x1 e um 4x1 com o Flamengo. Tirando o primeiro tempo do Atlético Paranaense, que quando acabou o primeiro tempo eu falei, se não mudar no intervalo o Flamengo tá ferrado. Mas os outros 2 jogos o Flamengo foi pra cima e jogou como se tivesse normalzinho com os titulares. E já tinha gente falando bem assim, ó, Thiago. Entendeu? Voltamos com o titular, voltamos o time Draga. Pois é, eu vou ser sincero, o jogo do Palmeiras tava naquele vai, não vai, vai, não vai. Eu tanto desisti de acompanhar que eu pensei que não ia ter o jogo. Então eu não assisti. Depois que eu parei em casa, quando o jogo já tinha acabado, aí eu fui ver as notificações no celular, aí o Globoesporte.com mandou notificação de assim, vai ter jogo. Eu falei, ixi, teve o jogo. Aí eu fui ver o placar pensando que já ia 4x0, 5x0 pro Palmeiras. Quando eu vi que foi 1x1, eu falei, não é possível. Eu entrei para ver melhor momento, eu comecei a ler coisas sobre o jogo, tentei assistir alguma coisa do jogo para entender. E aí que eu vi como é que foi o jogo, a garotada jogando, dando sangue, e o Flamengo jogou melhor que o Palmeiras em alguns momentos, o Flamengo empatou o jogo logo em seguida e tal. Eu falei, cara, que incrível foi esse jogo. E aí veio o jogo da Libertadores, eu falei, cara, jogou contra o Palmeiras, vai ser um bom jogo. Tem que devolver o placar que foi lá, que foi 5x0 e tal, e o Flamengo entrou em campo, arrasou o Del Valle, eu falei, pronto, tá aí. E aí o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi o mais recente agora da gravação. Teve o do Barcelona também, de Guayaquil, que foi 2x1, que foi mais difícil, mas foi legal, foi bacana. O Flamengo jogou muito bem. Então, Flamengo, assim... o saldo foi muito positivo, entendeu? O Covid não veio para cobrar. Talvez tentou cobrar a conta do Flamengo para tentar acelerar o futebol, mas o Flamengo tirou de letra isso. Cara, fiquei orgulhoso do Flamengo.
assim, diretoria é outra história. Eu acho que a gente tem que separar o jogo inteiro. Sim. Eu acho que da comissão, eu diria da comissão técnica, do departamento de futebol como um todo. Porque assim, uma coisa que eu sempre cobrei do Flamengo é saber separar problemas de diretoria, problemas de gestão do futebol. Uma coisa que a gente tinha muita dificuldade de fazer isso. E um time que eu sempre elogiei por fazer isso muito bem era o Corinthians. Porque o Corinthians pode estar na pior crise financeira, no escambau, guerra, briga, o que for. Os caras vão lá jogar contra o Palmeiras, ganha. O cara vai lá no Paulistão, ganha. Então eles, em campo, por mais que feio e ruim o futebol que eles joguem, eles conseguem tapear os problemas com o futebol, por mais que seja ruim, mas eles vão lá, ganham um clássico, eles vão lá, ganham um campeonato paulista, eles vão lá, conseguem uma classificação. Aí eu falo assim, cara, por que a gente tem tanta dificuldade de ser, quando tá com problema na diretoria, alguma coisa assim, uma gestão com o problema, o futebol não socorre. Como aconteceu agora, foi um bom exemplo, porque a gente tava naquela coisa, né? Pra mim, essa história de corona ia acontecer com algum clube, isso era óbvio que ia acontecer com algum clube. Pode acontecer com qualquer uma pessoa. Aconteceu com Goiás, né, também. Aconteceu com vários times, mas não, o Flamengo, logicamente, é o maior expoente de futebol, foi o que mais teve infectados, provavelmente, né, pela viagem, por ter ficado muito tempo jogando junto e tal. Então é lógico que aconteceu com alguém, aconteceu com o Flamengo por todo o cenário, toda a situação que tava, né, de uma viagem muito longa e tudo mais. E aí eu falo, cara, a gente precisa dar uma resposta. Talvez jogando contra o Palmeiras, tanto que teve um momento que eu falei assim, ó, vai ter jogo, então bota os moleques da base. Eu não comentei isso em algum grupo, ou no Twitter, sei lá onde foi que eu falei assim, mano, bota os moleques da base, e depois do jogo, durante o jogo, ainda bota lá, começa a tocar, o Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, e bota os moleques pra jogar, mano, se perder. Agora sim, o que a gente tem que ser sincero, porque assim, a gente de 2019, Flamengo montou um time, não um elenco, mas um time que dá inveja em qualquer time da América do Sul, né? Qualquer time brasileiro nos últimos anos não sonhava em ter o time que o Flamengo tinha. Aí você olhava assim, cara, não tem espaço pra base aí. Entrava o Renier de vez em quando, logo foi vendido. Ninguém imaginava que... Eu, pelo menos, falava assim, pô, os moleques da base agora vão ficar um pouco esquecidos, né? Porque com tanto jogador bom, onde é que vai ter espaço para menino da base? O Neneca era o quarto goleiro. Apesar do César ser praticamente da base do Flamengo, né? Era um goleiro que estava aí, já saiu, voltou. Quando ele voltou com uma solução, que logo todo mundo já pedia também titularidade dele, lugar do Diego Alves, porque pegou o pênalti na Sul-Americana. Vai ser o herói. Oscilou como qualquer jogador, logicamente vai oscilar, ainda mais você tendo um Diego Alves, né, sendo o que ele é, de representatividade, de nome, né, e aí você entra um quarto goleiro, que tem agora aí uma chance de escrever uma história tão fenomenal como foi do Júlio César no Flamengo. Cara, eu vou te falar assim, uma coisa calma. que... Devagar. Não, mas eu já vi algumas pautas falando assim, que de fato, de início, no Flamengo, assim, de um impacto, só o Júlio César, dessa maneira, né? Claro que a gente não sabe o que ele vai se tornar, mas desses primeiros jogos. Mas assim, o mais legal é que você tem... Eu acho que de tudo isso, dava para perceber, depois do jogo do Palmeiras, principalmente, foi o primeiro ali, que isso ia unir muito o grupo. E eu sabia que os titulares também iam acabar se unindo, porque você via que eles estavam torcendo e tal. Acho que a declaração do Bruno Henrique no último jogo foi importantíssima, dando os créditos, mostrando, tipo, olha, essa garotada deu conta do recado e tal. E aí você vê o César, por exemplo, que sabe, ele já percebeu que ele perdeu ali a segunda reserva, mas você vê como ele comemora, como ele vibra, sabe, com defesa do Neneca, com gol e tal. Então, assim, esse abraço dos jogadores a esses garotos, eu acho que é muito importante, porque eu acho que deve ser muito louco pra cabeça da garotada também. Por exemplo, cara, a garotada tá jogando com a Arrascaeta, com o Gerson,
com personagens que, agora com o Everton Ribeiro, com personagens que foram importantíssimos para eles em 2019, assim, que em 2019 eles ficavam acompanhando ele da base, tipo, meu Deus, é isso que a gente quer viver, sabe? É isso mesmo que a gente quer passar. E que, com certeza, muitos jogadores ali são ídolos dessa garotada, são os nossos ídolos candidatos a essa garotada. E agora eles estão lá jogando junto. Então, cara, isso tudo é muito legal, isso tudo é muito bonito, assim. E ver que essa garotada deu conta, tipo, por mais que agora alguns voltem, né, a gente vai ter o time, nananana, mas eles foram lá e deram conta, foram lá, trouxeram um empate contra o Palmeiras, que pra gente foi uma vitória, que pro Palmeiras isso foi uma derrota, né? Eu até achei que ia abalar o Palmeiras. Humilhação. Eu até vi uma live, depois vi assim, né, tava ali no YouTube pra acompanhar, que era Empatati, Empatatá. Aí um cara de fralda lá também falando que era os fraudinhos do Flamengo. E pra gente não, pra gente foi um sentimento assim, cara, foi na camisa, foi na raça, isso aqui é Flamengo, assim, não veio a vitória em si, mas em todo o cenário a gente saiu muito vitorioso, muito forte daquilo ali. E como o Simeone estava falando da comissão técnica, tem muita gente, primeiro que já acho assim, o Domi ele sai do país dele para um país no meio de uma pandemia, porque ele acredita em um projeto, é grupo de risco, pega esse vírus e voltou hoje com sede de trabalhar, sendo que, por exemplo, a gente perde o Jorge Jesus, que é o nosso maior técnico, né, um dos maiores da nossa história, para a pandemia, que ele já deixou claro que foi o principal motivo que tirou ele do Brasil. E tem um outro. Eu falei isso, hein? Eu falei isso do programa que a gente falou. Sim, falei verdade. antes de falar aí, ó. Todo mundo eu já sabia disso. E aí você tem o Domi que, tipo, vem pra pandemia, sabendo a pandemia quando ele veio já tava, aqui no Brasil já tava meio que fora de controle, enfim, e abraça o projeto e tal. E a galera age e trata como se todo esse pico positivo que o Flamengo pegou agora, nessa fase de que agora está melhor do que a gente pensou, do que a gente se preparou, porque quando a gente viu a quantidade de desfalque, a gente se preparou para viver assim, dias terríveis, e vem depois de um 5-0, então o nosso cenário era o pior possível. E quando a gente vê isso, a galera trata como se não tivesse nada, como se não tivesse dedo do Domi no que a gente está vendo, como se o Jordi Guerreiro, que foi o primeiro que substituiu, tivesse botado, sei lá, no modo avião e falado assim, ó, o seguinte, o Domi não existe mais, agora vocês vão me obedecer, é isso aqui, que eu quero que vocês façam, sabe? A galera acha que foi mais ou menos assim, e que o Domenech tava, na Disney. Tava lá acompanhando, tava vendo Netflix, Amazon Prime, mas não tava vendo nada de futebol, tipo, nem ligou em programa esportivo, nem quis saber de Flamengo. Então a galera trata como se não tivesse dedo do Domi e como se o Domi não tivesse uma comissão técnica trabalhando com ele, justamente para em momentos que ele não tivesse, essa galera desse conta do recado. Então é um trabalho de uma comissão, sabe? É um trabalho que pouco a pouco vai ganhando sua cara. Se vai decolar, se a gente se vai dar tudo muito certo a partir de agora, não sei, mas é um resultado que a gente percebe que é um trabalho que a gente percebe que está começando a trazer algum tipo de resultado. O Flamengo não ganha, o Flamengo não ganha esses jogos que ganhou por um acaso. A gente vê várias jogadas, várias triangulações, várias jogadas incríveis do Flamengo sendo trabalhadas, do Flamengo contra o Atlético. Umas 2 jogadas que não terminaram em gol, que eu falava assim, meu Deus, se terminasse ia ser um golaço. Ia ser um golaço só pela jogada, só pelo jeito que o Flamengo, no segundo tempo, né? Só pelo jeito que o Flamengo jogou. Então vai ganhando forma. E a gente tem um plantel e uma garotada também que comece a entender essa ideia, é muito positivo pra gente. E assim, Ana, eu acho que o grande ponto que você comentou, eu acho que, fugindo só um pouco, né, do tema principal que são as crias, mas isso mostra a competência e as diferentes personalidades das 2 gestões que já de comissão técnica, gestões técnicas que tiveram no Flamengo, né, do Jorge Jesus e do Domi, é que o Domi era um pouco mais centralizada para o próprio Jorge Jesus. Era um pouco mais personificado. E assim, o brasileiro adora o cara que é líder, o cara que chega e pega a responsabilidade. E acaba esquecendo que, tem o Jorge,
Tem o João de Deus, que, enfim, trabalha também nos treinamentos, etc. Tem uma galera por trás. Eu acho que o Domi, ele é muito trabalhou mais... com o Guardiola, gente. Exato. O Guardiola, ele não é tão explosivo assim. O Guardiola, ele é muito mais contido do que explosivo. Ele tem os momentos dele lá, os picos, mas ele é contido, sabe? Assim, não, eu acho que nem vai da personalidade. Eu falo mais da questão do jeito de trabalhar. Eu acho que o Domi é muito mais aberto, por exemplo, ouvir o Jordi Guerreiro, ouvir o outro técnico. Ele é muito mais grupão, assim, da comissão técnica. É realmente mais staff, né? E na Europa é feito assim. Não à toa, enfim, sempre tem um assistente que vira um grande técnico, por exemplo. O Pochettino, se eu não me engano, que foi vice-campeão da Champions do ano passado, né? Com o Tottenham. Ele, se eu não me engano, ele era o auxiliar, né? Ele participava ali com o Guardiola no Chelsea, por exemplo, assim. Se eu não me engano, eu não sei se foi no Chelsea ou no Inter, mas ele trabalhou junto com o Guardiola. Então, assim, Guardiola não, com Mourinho, me confundi os nomes todos. Com João Mourinho. João Mourinho, meu Deus do céu, tô confundindo os nomes. Mas o José Mourinho, ele teve o Pochettino na comissão técnica. Então, assim, isso mostra que tem muito dessa troca, né, de você sempre estar fazendo com que o cara participe, para ele entender seu modo, entender como você trata o jogador, para ele virar o técnico, pro auxiliar, enfim, preparador técnico, enfim, ele vira um técnico eventualmente. E isso vai se proliferando, né? Enfim, discípulos de um técnico passando o estilo de jogo para outros. Então, eu acho que essa é a pegada do Domi. A galera acaba personificando muito, por exemplo, o Jordi Guerreiro é um cara que a galera tá falando, não sei, nos grupos do WhatsApp, né, por aí, de Flamengo, falando, que o Domi tem que sair, que agora tem que assumir esse cara aí que ele grita, ele fala mesmo, ele fez o time jogar, mas não é bem assim, né, é tudo um trabalho de uma semana, enfim, eu acho que essa é a grande diferença. E sobre... Outra coisa também que eu queria comentar sobre a liderança dos jogadores do Flamengo. O Arrascaeta está comandando o time de uma maneira magnífica, junto com o Gerson no meio de campo. Então, assim, Everton Ribeiro também voltou agora, né? Então não dá nem para falar direito. Mas eles estão mostrando uma liderança que eles não tinham tanto, assim. Que eles acabaram trabalhando com... Enfim, eles sabem... Cara, o Flamengo pode entregar braçadeira para uma galera, né? Que não é loucura. Exatamente. Assim. Então, assim, eu acho que criou, além dessa coisa da base, de subir sem pressão, tem muito também da questão dos jogadores da equipe principal não terem a vaidade de, enfim, se sentir ameaçado, não tocar a bola. Tem muito disso no futebol, cara, querendo ou não. Para um jogador que é promissor, que às vezes ele vai brilhar mais que o outro, que o cara que já é experiente. E também da questão da tranquilidade, de você jogar com craques e caras que pegam a responsabilidade na hora de ter que pegar, sabem transferir a responsabilidade, sabem fazer brilhar, brilham e fazem brilhar, sabe? Então, eu acho que é muito disso, sabe? O que fez com que a base, nesse momento tão difícil, sobressaísse. A segurança que os jogadores principais, né, que foram campeões da Libertadores, estavam lá aos poucos, né, Arrascaeta e Gerson como principais, na minha opinião, trouxeram essa segurança para esses meninos que, cara, numa posição que é difícil, por exemplo, zaga, ponto, o Bala, ele jogou muito bem. Então, cara, eu acho que isso tudo mostra o quão o Flamengo está preparado, e foi preparando o terreno para você criar um clube de futebol que é muito difícil de se bater, é muito difícil de você ter um rendimento, uma queda drástica de rendimento entrando nos meninos da base, e você poder trabalhar os meninos da base para virarem grandes jogadores dentro do Flamengo, não para vender. Então, isso entra em estabilidade financeira, enfim, e outras coisas. Mas eu acho que é um grande ponto exatamente a questão do Flamengo ter a tranquilidade de botar um jovem e ele render, e ele não precisar falar, ele vai para a Europa. Não, ele vai ficar no Flamengo, que é o maior time do mundo. Só queria complementar o que a Ana falou anteriormente, que
essa questão das pessoas estarem pedindo a saída do Domi, porque, e até que o Simeone falou que deixa o Jordi Guerreiro, tira o Domi. Cara, a torcida, grande parte da torcida do Flamengo, não só do Flamengo, de todos os clubes brasileiros, e a imprensa tem muita responsabilidade nisso também, o pensamento é muito imediatista. Jorge Jesus saiu, entrou um novo técnico, perdeu 2 jogos, não serve, sabe? O Domi chegou, cara, o Domi, querendo ou não, ele pensa o futebol totalmente diferente do que o Jorge Jesus pensa. O time, para ele, tem que jogar de uma maneira que não é a maneira que o Jorge Jesus jogava. Por mais que a gente queira aquele Flamengo de 2019, que adianta a marcação, que os jogadores não têm posição fixa no gramado, que tu vê, às vezes, o jogador que joga pela direita lá na esquerda, da esquerda na direita, entrando pelo meio. Não é como o Domi vê o jogo, então não vai ser assim. Ele nunca jogou, né, o futebol brasileiro, cara, nunca foi dele. O futebol português é muito mais próximo do brasileiro, assim, e a galera acha que virou fórmula, porque o Jorge Jesus veio, ganhou em 5 meses. Cara, se o Jorge Jesus volta, é capaz dele não conseguir repetir o que ele fez. E outra coisa, cara, foi, entre aspas, uma fórmula que, se você pegar os times que jogam o Campeonato Brasileiro hoje, pelo menos os melhorzinhos qualificados, todos os times agora no Brasil marcam adiantado lá na área, mesmo sem saber, pô. Tu vê muito time marcando lá em cima e tomando bola nas costas o tempo todo e perdendo o jogo no contra-ataque porque quer imitar o que o Jorge Jesus fez. E cara, esse imediatismo do futebol brasileiro de que se deu certo tem que dar certo de novo. E o Domi chegou. Aí o iniciozinho não foi muito bom, perdeu o primeiro jogo, aí perdeu o segundo. Quando perdeu o Atlético Goianiense, meu Deus do céu, tem que tirar esse técnico. E só um detalhe, Thiago. Desde que ele chegou tem quanto tempo? Cara, acho que tem uns... Ele chegou logo que voltou o futebol da pandemia. Foi, exatamente. Foi junho, por aí, meses, né? Julho. Uns 3 meses, no máximo. O máximo de tempo que ele treinou com o Flamengo, desde que ele chegou, foi 1 semana. Foi o máximo de tempo que ele teve para treinar, para trabalhar sem jogo. Outra coisa, é um trabalho que ele está começando, e aí ele começou, perdeu os primeiros jogos, foi melhorando, aí ele implementou essa ideia do rodízio, que eu, como torcedor, não gosto, porque eu gosto de ver o time máximo jogando, não tô nem aí, mas eu entendo, porque essa temporada vai ser a mais puxada dos últimos, acho que de todo sempre. Jogos todo sábado, toda domingo, toda quarta, todo domingo, toda quarta vai ter jogo. Então, cara, ele implementou o rodízio, começou dando certo, o Flamengo ganhou 4 rodadas seguidas, aí agora a imprensa começa a falar, o rodízio do Domi dá certo. Perde um jogo logo depois de ganhar 4, nossa senhora, esse rodízio do Domi não presta. Então, sendo que a gente tem banco para isso, né, cara? A gente contrata o banco justamente para ter opções de se revezar enquanto a gente precisar revezar. E aí ficou nessa, tipo, do Flamengo, da torcida em cima do Domi, porque o time, ganha uma, empata e ganha e perde. Cara, o cara tá começando um trabalho. Lógico que eu quero muito que o Flamengo seja campeão de tudo, mas eu vou entender completamente se chegar no final do ano a gente terminar só no G4, entendeu? Eu vou entender se o Flamengo chegar numa final de Libertadores e não ganhar. Vou ficar puto pra caralho, eu vou chutar a porta, vou quebrar as coisas aqui em casa. Mas dá pra entender. Dá pra entender o Flamengo, tipo, ganhar a Copa do Brasil. Eu não quero que o Flamengo fique pelo meio. Mas chegue na fase decisiva bem, jogando bem, e não ganhe, dá pra entender. Entendeu? E faça um ano que vem muito mais consistente, porque trabalhou. Porque eu fiquei puto com esse 5x0, depois eu comecei a entender, realmente essa parte da doença que vocês falaram, eu concordo e eu cheguei a essa conclusão também. Só que, cara, é aquele negócio, se eu ver o Flamengo jogando competitivo até o final, mesmo não ganhando, vai ser, por exemplo, 2017, 2018, o Flamengo não ganhou. Mas o Flamengo terminou 2017 em terceiro, brigando lá em cima. Terminou 2018, em segundo, jogando bem pra caramba, inclusive. E a gente jogava com o Márcio Araújo no meio de campo. Entendeu? Então foi uma parada assim meio que... Cara, não tem como você criticar o trabalho do Domi agora. Porque ele veio para um projeto de
montar o time para ser campeão. Mesmo que o time já tenha sido campeão, ele não veio para continuar o trabalho de Jorge Jesus, ele veio para montar o trabalho dele. E ele está montando aos poucos. E a gente está vendo que o time agora, hoje, está dando resultado. Porque passou pela dificuldade e o esquema que ele armou, com os jogadores que entraram para suprir a necessidade, funciona. Entendeu? Funciona. Não funcionou no 5-0 pela questão de que os jogadores estavam doentes. Mas, cara, o time jogou muito, o time tá jogando bem, o time tá com variação tática bacana. Esse negócio que se ouve muito falar na imprensa, principalmente comentarista esportivo durante o jogo, de time posicional. Eu acho que o Flamengo não é um time... É um time que joga mais posicional do que jogava antes, mas é um time que joga muito solto também. Tem uma variação tática muito bem feita no Flamengo. Ora o Gerson chega lá na frente, outras vezes ele não vai tanto. Quando joga o Thiago Maia faz uma ligação no meio de campo, fica flutuando no meio de campo. O Flamengo joga de uma maneira sensacional, assim, tipo, não chega... Não é igual jogava o time do Jorge Jesus, mas não é esse posicional de que o jogador que tá na direita nunca vai sair da direita ali, ele vai ficar sempre ali. Não é assim que o Flamengo tá jogando, entendeu? O Flamengo joga bem, e agora tá funcionando. E eu acredito que depois dessa injeção de moral que o Flamengo teve com os garotos da base, cara, vai ser difícil segurar o Flamengo quando voltar os titulares, até porque os titulares vão entrar para jogar, dar o sangue, não tem mais ninguém ali no time tem, tirando a Arrascaeta e Everton Ribeiro, ninguém tem mais posição cativa e fala assim, aqui eu sou o dono, se eu não jogar, ninguém joga. Então, agora, ali... complementando o complemento do Thiago aí, tem dois lados nessa moeda, né? A gente tá vendo esse lado, nossa, que legal, os meninos da base estão dando contra o recado, o Flamengo tinha que ter confiado nos moleques da base. Isso que o Thiago falou em relação à imprensa também, colocar muita pressão, porque a imprensa falou assim, o Flamengo não confiou na base que tinha, não precisava ter pedido para cancelar o jogo. A gente fala isso agora porque depois que passou o jogo e o Flamengo teve um resultado positivo em relação a esses jogos, né, tanto quanto no Brasileirão quanto na Libertadores, mas se não tivesse acontecido, se o Flamengo tivesse perdido tomada de goleada do Palmeiras, tivesse perdido pro Del Valle de novo, sabe? O que tá dizendo agora? Olha lá, queimaram os meninos da base. O Flamengo não planejou, quis voltar ao futebol, agora tá pagando aí com todos os jogadores com coronavírus, e aí agora... É exatamente isso que eu falei lá atrás, era esse o meu medo, quando saiu as notícias de que o Flamengo tava com tantos jogadores com Covid, eu falei, o Covid veio para cobrar a conta agora, que o Flamengo brigou para voltar ao futebol. Esse era o meu medo, eu acreditei nisso, quando eu falei que é contra o Palmeiras vai querer se vingar de um monte de coisa aí, eu falei, é agora, acabou. Pois é, mas aí o que acontece? A gente fica nessa coisa de, não, porque agora o Flamengo tá pagando pelo que fez, mas fala assim, velho, se a gente não tivesse jogado, ou se a gente tivesse, digamos, o Flamengo tivesse perdido, não estaria criticando porque o Flamengo botou esses moleques pra jogar agora? Queimou a base, botou uma pressão nos moleques que não precisava. A gente tá falando tudo isso positivo porque deu tudo certo e o Flamengo, infelizmente para quem tava torcendo contra o Flamengo colheu bons frutos, né, disso. O Flamengo hoje percebe que tem um elenco. Outra coisa que tá bem legal, que a gente pode colher de tudo isso, é o que? Perceber que a comissão técnica vai saber mexer melhor no time agora, conhece um pouco mais os jogadores que tem, tanto não só os titulares como o reserva e o da base. Então, nesse período que a gente vai ter agora em diante, agora tivemos jogadores com problema por conta do Covid, agora teremos jogadores fora por conta das seleções. Então, teremos novamente esse misto, e com isso a comissão vai entendendo melhor as peças que tem, né, cara? Vão saber trabalhar melhor essa galera que tem em mãos aí, porque vai ser um campeonato louco. Então vai ter hora que o Gabigol machucou de novo. Vai ser assim daqui pra frente. Vai ter uma hora que um vai machucar, vai precisar do outro. A gente tá precisando do quarto goleiro. Logicamente, ele deu um salto de quarto para segundo fácil aí.
porque os outros dois, mas a gente tem que ter calma também, porque um dia que ele toma um gol, que a gente bota a culpa nele, vai dizer, olha aí, queimamos mais um jogador. A gente sabe que é um histórico da torcida queimar promessas, né? A gente já não é a primeira vez, já aconteceu antes da torcida queimar promessas, de colocar a culpa, né, de derrotas ou de situações, eliminações na costa de promessas de jogo. E lembrar também que o Flamengo é o time que mais perdeu jogador para a seleção do Campeonato Brasileiro. Quem mais perdeu jogador para a seleção foi o Flamengo. O Flamengo foi o time que perdeu 4 jogadores para a seleção. Perdeu o Rodrigo Caio, perdeu o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Isla. Ou seja, os outros times, o que perdeu mais acho que foi o Palmeiras, que perdeu 3 jogadores para a seleção. O Atlético Mineiro também perdeu um bocado. Não, foram 3 também, se não me engano. E não foi nenhum para a seleção brasileira, foi só para estrangeiro. O Flamengo foi o único que perdeu 4 jogadores para a seleção. Pelo menos que eu acompanhei hoje. Teve uma matéria assim no Globo Esporte, falando dos times que perderam jogadores para a seleção. Foi sim. Foi o Flamengo que mais perdeu. Pois é, então, aí, cara, o Flamengo já sai prejudicado com essa questão. São 3 rodadas com... E tem uma outra coisa, Thiago, e tem um problema maior também, porque se for pra seleção brasileira, aí o problema maior é ele, porque a gente sabe que o histórico de jogador do Flamengo que sai e vai pra seleção e volta é muito ruim. Então eu e a Marcela, a gente sempre bate nessa tecla aí, de que o Tite não deveria convocar jogador do Flamengo, porque toda vez que eles vão, eles voltam ruim. E o Everton Ribeiro aí tá deitando e rolando dentro de campo, talvez a gente possa perder nosso Everton Ribeiro também para os próximos jogos aí. Eu já tô com menos medo disso, porque ano passado o Bruno Henrique foi e voltou jogando o fino da bola. Mas acho que pode ter sido exceção. Mas o Bruno Henrique foi e voltou muito bem. Mas foi exceção, eu acho. Vamos ver como é que vai ser. Pois é isso aí, galera. Então, deixa os moleques jogar aí. Falar sobre o Neneca, cara. O Neneca foi uma surpresa tão grande pra mim que, cara, a gente tinha o César e tinha o Gabriel Batista, que era o terceiro goleiro. O César, me perdoe o César, se um dia eu encontrar com ele pessoalmente, eu posso até pedir desculpa, mas eu não tenho confiança no César. Eu tenho medo quando eu jogar com o César. Eu fico nervoso, fico apreensivo. O Gabriel Batista, infelizmente, me desculpa, mas os jogos que ele agarrou, cara, o cara não me passou confiança nenhuma, tomou gols assim que, pra mim, eu não sou goleiro, com certeza eu tomaria, mas são gols que um goleiro profissional não deveria tomar, sabe? Não passa aquela segurança no gol. Então, cara, quando eu vi a notícia que o Flamengo ia jogar com 4 goleiros, eu pensei assim, porra, nosso segundo goleiro é o César, o terceiro é o Gabriel Batista, cara, com o quarto, tu fudeu. O quarto é um menino que vai entrar lá e a zaga tem que dar um jeito, porque o menino não vai agarrar, não. Porque pra mim foi isso. Olha, eu não tenho essa impressão, porque o torcedor do Flamengo, ele sempre prende o que tá de fora. Aí foi assim quando era o Muralha, quando a gente tinha o Paulo Vitor. Foi assim depois quando a gente tinha a gente teve problema com o Diego Alves e a gente foi atrás do César, que lembrando que o César nem estava jogando no Flamengo na época. O Flamengo foi atrás do César, recuperou o César jogou muito na Sul-Americana, defendeu o pênalti e a gente falava, se o Flamengo ganhar essa Sul-Americana, o grande herói vai ser o César. E aí o Flamengo já pediu titularidade absoluta, porque o César, quantas vezes a gente já falou, o Diego Alves tomava gol, a torcida falava assim, não aguento, não dá mais, o César tem que ser titular e tudo mais. Então, eu peço calma, galera, vamos deixar o Neneca, o menino tá jogando muito, mas vamos calma. Eu tô falando por mim, eu não tô pedindo Neneca titular. Não, eu sei, eu tô falando que o torcedor faz isso, o torcedor faz isso. Eu não tinha confiança no César, não tinha confiança no Gabriel Batista, eu achava que o Neneca ia entrar e ia ser uma surra que o Flamengo ia levar com o Neneca em campo, cara. Quando eu vi o Neneca agarrando, quando eu vi as bolas que ele tirou, as defesas que ele fez, eu falei, meu Deus do céu, por que esse menino não faz? Eu já amava muito ele no sub, ele era muito destaque, assim, ele defendia muita coisa. Aí eu sabia, quando a gente teve a opção entre Gabriel, Batista e Neneca, eu já queria o Neneca. Mas ele me surpreendeu porque é aquela história, né, cara? No sub é uma coisa, no profissional é outra. E ele tava 9 meses sem jogar. E o legal é que a gente tem uma história aí, pode ter um futuro muito legal pra ele. Eu não assisto copinha. Nego falar, ninguém assiste, mano. Subiu. Maioria da galera que nem conhecia esses moleques.
sabe, eu sou aquele torcedor que eu sei o time titular, alguns reservas e não tô nem aí pra base. Eu sou o cara que não assiste jogo da base, não acompanha, não quero saber. Eu só sei que quando o menino sobe da base pro titular, eu vou cobrar ele como se ele estivesse jogando já há 20 anos no futebol. Foda-se. Eu sou Assim, o Neneca. Então, o Neneca me surpreendeu muito, porque eu imaginava que o quarto goleiro do Flamengo ia ser pior que o segundo e que o terceiro. Sim, era o esperado, né? Esperado. Assim, eu não eu esperava. fui- Eu particularmente não fui surpreso. Não fui surpreso por isso, eu porque também não. ele já foi convocado para a seleção. Então, assim, já se tinha muito tempo, quando tinha 16, 17 anos, já tinha muita segurança nele antes. Ele é um dos caras tipo Lincoln. Claro que o Lincoln hoje em dia tem muita polêmica, mas só que ele é um dos caras que ele já era avisado, é quase o Vinícius Júnior do gol. Então, assim, Sim. Ele era febre. não é surpresa nenhuma. Assim, Agora, mas observado. Simeone, então a gente se E eu questiona. conheci ele também por causa de questões pessoais. Que Por não que, posso- por que que ele, sendo convocado por Tite e tudo mais para a seleção, para fazer parte da seleção e tudo mais, era o quarto no Flamengo? Então quer dizer que a comissão técnica não conhecia Não, o futebol é dele. calma. É Eu acho que calma. era É Gente, sem pressão. Aqui é a base do E Mengão. ele tava 9 meses sem jogar também. Ele chegou a se Ah, tem lesionar isso. e tal. Tem Então ele isso. tava meio Tem afastado isso, também. Porque Mas tinha que ter uma assim, explicação. quando a gente Tem uma foi contar com o hierarquia, tem Gabriel. uma hierarquia. Exatamente. Quando a gente foi contar com o Gabriel, já dava pra contar com o Neneca. Só que aí tem aquela questão do. O Gabriel estava sendo utilizado, o Gabriel era. Enfim, tiveram mais confiança no Gabriel, foi a opção. O Neneca, ele já estava ali como quarto, entendeu? Mas, tanto que agora, por exemplo, ele é a segunda opção. Hoje, é claro que ele vem antes do que o César. Agora, vou perguntar pra vocês. Vocês acham que, logicamente, Diego Alves já tem muitos anos de Flamengo, a gente sabe como é que é, se surge uma oportunidade, uma proposta aí pra encerrar a carreira ganhando algum time da Grécia ganhando um rio de dinheiros aí, e ele vai. Vocês confiam no história do Neneca no Flamengo sendo um goleiro da base Não. para fazer um grande sucesso e o futuro que nem um Júlio César da vida? Não, hoje, assim, se o Diego Alves sai para a próxima temporada agora, tipo, saiu, né? Não renovou o contrato. Ainda não. Eu acho que a chance... Cara, o Flamengo, ele briga em todas as competições. Que nem a gente estava acabando de falar o Thiago estava falando aí de continuidade do Domi. O Domi vai ter essa temporada para conhecer o Flamengo, tal. A ideia, vamos botar aqui, né, no melhor dos cenários, é que ano que vem o Domi já tenha muito mais controle da equipe, tal. O Flamengo joga um futebol para ser campeão. Não que esse ano não vai jogar. Mas, enfim, o Flamengo faz um 2021-22, né? Tão bom quanto 2019. O Neneca vai ser muito testado. Tipo, a real da real é que antes do Neneca surgir, que a gente já tinha um receio, existia todo o debate da gente contratar um goleiro reserva de alto nível também, semelhante ao que acontece com Gabigol e Pedro, para que a gente não se preocupe com o gol de forma alguma. O Neneca, é aquilo que a gente falou, eu acho que o Neneca está pronto para ser o segundo reserva, eu acho que o Neneca não vai demorar muito, ele vai ser um titular, ele pode ser um titular absoluto, eu acho que ele tem qualidade demais para ser isso. Mas, botando no papel, né, que o Diego Alves volta agora e o Neneca será pouco utilizado, sem considerar que o Diego Alves vai se machucar, enfim, nada disso, e que o rodízio não envolve o Diego Alves, o Neneca ele vai ser pouco utilizado no profissional. E aí, para você pegar o jovem da base e botar uma responsabilidade de substituir o Diego Alves em, por exemplo, uma semifinal de Libertadores, uma final de Libertadores, uma Copa do Brasil, numa final da Copa do Brasil, eu não sei. Claro que vai depender de como que o Neneca vai se mostrar, né, durante a temporada inteira. Mas se sou o Flamengo, pelo time do Flamengo, eu ia atrás de um goleiro de nome. Assim, eu acho que tem que ter um goleiro que seja referência, e aí depois você vai vendo. Aí pode ser que o Neneca se desenvolva, tudo pode acontecer. Mas falando hoje aqui sem botar essas possibilidades todas que podem acontecer, eu iria atrás de um goleiro tão experiente quanto o Diego Alves, porque a gente precisa de uma experiência. E o Diego Alves é uma
uma baita de uma liderança. Então, além de tudo, você tá perdendo um grande líder, sabe? Que é uma coisa que o Neneca não vai conseguir ser ainda. E a questão do Neneca é que, cara, o Neneca, a gente tem que ver, ele é um garoto, ele é sub-20. Eu acredito que, mesmo eu, como torcedor, querendo que o Neneca seja o segundo titular ali, o reserva imediato do Diego Alves, pensando assim, estrategicamente, eu acredito que voltar para o sub-20 e continuar tendo jogos e rodando nos campeonatos de categoria de base seria muito mais vantajoso para o Neneca do que ele ficar no banco assistindo o Diego Alves jogar. E não teve copinha esse ano, né? Mas Copinha não é mais sub-20, é sub-18. O Flamengo não participou esse ano. Peraí, porque pra mim a pandemia se dividiu o ano, então pra mim em 2020, o começo do ano eu até esqueço que existiu. Então teve ou não teve copinha esse ano? Então, Teve, Neneca, mas o Flamengo não talvez participou. O Flamengo não participou porque tava com os jogadores jogando estadual, verdade, bem lembrado. Exato. Então, eu acredito que pro Neneca não é bom pra carreira do Neneca já ser o reserva imediato do Diego Alves. Porque ele voltando pra base, continuando tendo rodagem, jogando na base, prepara ele muito mais pra ele chegar no profissional e ser um profissional, e ser o titular do Flamengo, do que ele ficar sentado no banco só treinando. Mas aí eu já acho que eu acho que ele já atingiu um ponto de reserva imediato, assim, acho que voltar pra base... E eu acho que com a sequência de jogos também que vai ter, eu acho que dá pra... base, assim, sabe? Eu acho que consequência de jogos também que tem pra frente. Já pode ser o imediato, porque ele realmente rende mais do que os que são reservas imediatos na frente, que teoricamente estão na frente dele. O César Gabriel Batista, na minha opinião, na Neneca já é melhor do que eles. Então, gente. Nessa questão, lógico que ele já cabe ali, já é o imediato. Neneca já. Gente, pensando assim, em formação, eu acredito que o Neneca, tendo rodagem nas categorias de base, mais rodagem, voltando a jogar na categoria de base, ele vai se preparar melhor, vai poder treinar mais esse negócio que criticam ele de saída de bola. Ele não vai aprender saída de bola em treino e sem jogar. Ele pode eu acho que ele pode mas aprender jogando na base. Porque essa questão de saída de bola, gente, isso aí até pra quando ele é experiente, é treino, é um estilo de jogo ali. Mas eu acho que não tem mais acho que a base não acrescenta mais ao Neneca. Acho que os desafios da base são muito pequenos para os desafios que ele vai encontrar num profissional. Eu utilizaria o Neneca, por exemplo, o Diego Alves voltou. Deixaria o Neneca ir para brasileiro, entendeu? Tipo, Diego Alves nas fases mata-mata, com Copa do Brasil, Libertadores, e claro, jogos importantes do brasileiro, mas, por exemplo, o Neneca pode muito bem enfrentar um Fortaleza, pode muito bem jogar contra Goiás, Curitiba, Goiás, Botafogo mesmo, que tá lá na zona. Eu acho que então, tranquilamente. Aí eu acho que é muito mais um preparo pro Neneca do que ele voltar pra base. Exatamente. Acho que vocês estão falando como torcedores. Eu entendo isso, porque eu também sou torcedor, gostaria muito de ver o Neneca como segunda opção. Seus falsos torcedores, vocês são falsos torcedores, cara. Eu acho que assim, a grande questão é... Existe o César. Existe um cara que tá anos no Flamengo, desde lá 2012, se eu não me engano, que quando o Flamengo ganhou sua copinha com um elenco recheadíssimo, que tinha até o Paquetá. Saudade dessa copinha, foi muito bom ver essa copinha, que ninguém dava nada no menino Paquetá magrinho. Era muito, muito bom o nosso menino Paquetá, o amuleto, que virou aí um homem. Vários passinhos. Exatamente, agora está no Lyon, né? Saiu daquele time podre, que é aquele time do Milan. Agora vai pro time promissor aí do Lyon. Mas enfim, ele tá... É a vez dele na fila, sabe? Eu acho que é que nem aconteceu com o Paulo Vitor. Sim, tudo bem que na época não tinha. Não, é o César. E eu acho que ele é competente a ponto dele estar como segundo Não, eu gosto goleiro. do Por quê? César. Ele é um cara que está há muito tempo no Flamengo e ele mostra, quando entra, regularidade. Assim, ele não agarrou bem porque ele tinha voltado, ficou, sei lá, 2 semanas parado, que é um goleiro, sendo que, assim, teve Covid, e pegou os caras uma bola que o cara chuta na altitude, treina o dia inteiro na altitude, os caras do Del Valle, chutam a bola, ele
sem treinar. Os caras chutando e a bola vindo pro canto. Milagrosamente uma porrada que não consegue chegar. E a galera mata em cima dele. Tomou 5 gols, sendo que 3 foram chutes porradão, assim, que eu achei que... Não, ali nem culpa teve, né? Mas ele não teve preparação pra isso. Ele não treinou, cara. Ficou 2 semanas em casa sentado, enfim, com... sei lá, não sei se ele foi assintomático ou não, mas teve corona, sabe? Então, assim, já estão matando ele por causa de um jogo, sabe? Não, mas aí... É isso que eu falo, o torcedor ele é sentimental, cara. O torcedor é sentimental. Não, nem acho que é de... Eu nem entendo acho a que é de competência do torcedor. Neneca, mas o Neneca não sabe sair jogando. Ainda Eu não não. acho que é papo de torcedor, cara. Eu acho que é, assim, o César, aí eu acho que o que você tá falando, inclusive, é o que faz o César perder a vaga do segundo. O César tá há muito tempo. O César, ele nunca vai ser titular no Flamengo. Ele é sempre reserva. O César não tem chance de assumir uma titularidade no Flamengo. E isso se prova, assim, que todo ano a gente muda de jogador, muda de goleiro, mas o César nunca foi a primeira opção. Mas vai queimar o menino, entendeu? Não vai vender. Mas ele Esse não é o menino, ele problema. é velho, Simeone. Ele já é velho pra idade de Mas só que aí não vai é queimar ele. Não, você vai ter. Não é um cara queimar, que você não é tem queimar. contato, Simeone, não é queimar. Assim, o César, ele, grande parte não tem confiança. O César não é queimá-lo, mas o César, ele é reserva. E ele vai ser reserva. O César não é mais do que isso. E ele já teve muita chance para provar isso. Não é de agora, não é pelo 5-0. Ele tá há muito tempo. Ele é o jogador mais antigo do Flamengo. Mas aí Porque ele não é tem banco condição de ser titular. Mas ele é bom Só que porque o Diego Alves é o melhor goleiro do Brasil. Não, para. Ele jogou melhor que o Simeone, Diego a gente Alves. utilizou o Thiago no lugar dele, que falhou 2 vezes na Não Copa do foi, Brasil. Não foi, A é gente porque ele tinha utilizava- voltado, Ana. Ele tinha voltado e não podia ser Simeone, inscrito. o César, ele não tem... Eu gosto muito do César, muito. Não acho que... Não tenho essa falta de confiança absurda, não. Não confio 100%, mas não tenho essa falta de confiança. Só que o César, ele não tem... Ele já é velho, ele não é novo. O César não é novinho. O César, ele não é... Para um goleiro, ele já é velho, ele já tem... Não 28 velho, anos. mas ele tem uma idade já avançada. Então, assim... e ele tem muito tempo de Flamengo. Eu não acho que ele vai ser queimado, não. Mas pra mim o César é isso. Ele não vai passar disso. Ele não vai se queimar, a não ser que ele, né, enfim, perca, sei lá, vá pra uma final de Libertadores, fale, não sei, enfim. Mas ele não vai ser um titular. Agora, você tem um goleiro que é promissor a um dia assumir uma titularidade, você vai trabalhar mais esse jogador. Você vai trabalhar Mas é mais esse pro goleiro. futuro, não é? Eu acho que é pro futuro, não pra agora. É pro futuro. É Mas isso pra que eu- agora, Agora não dá. você tem mais confiança no Neneca do que no César, porque o César, ele já estava disponível no jogo da Libertadores. Aí tudo bem, tem o discurso de que ele acabou de voltar, mas ele teve a chance de ser titular no Atlético Paranaense. Ele não foi. Neste momento, o César, ele já perdeu para o Neneca. Neste momento ele perdeu. Porque eu tenho certeza que agora, enquanto a gente não tem Diego Alves... Seguido. Tem isso, sim. Mas agora... Acho que tem condições que tem peso, entende? Eu acho que... Só que é isso que eu tô te falando. O Neneca, ele vai ser treinado para um dia ser titular. Justamente por ele ser novo e ele conseguir ter qualidade, né, para ser um titular. O César, a gente já sabe que não vai ser titular. Se a gente só ficar com a opção entre César e Neneca no que vem, por exemplo, o César não vai ser nosso titular absoluto. Sim. Se a gente só tiver o César, a gente vai precisar desesperadamente contratar um goleiro. Do Neneca é o que a gente tá falando. Mas considerar ele como um reserva imediato, admitindo a diretoria, a comissão técnica admitindo isso, você vai tirar o valor de mercado do César e você Mas o César, vai a gente acabar não vai ganhar grana com o César, cara. A gente não vai ganhar uma grana. O César, o máximo que a gente perde o César para algum clube brasileiro. O César não sai daqui. Sem dúvida, Então, mas só que assim... Agora o Neneca, a gente pode ganhar uma grana no Neneca. Mas aí você tem que ter paciência. Eu acho que tem que ter paciência, sim. não adianta. Mas é a Então, mesma paciência que você vai ter que ter com o César, porque o César não vai ter do Flamengo amanhã, nem Ele na vai- temporada que vem. Até porque agora Exatamente. ele é o terceiro reserva. Exatamente, eu não acho que ele seja terceira reserva. Mas só Não, que. agora sim, tô botando, né, tipo, Ah, nesses sim, no últimos momento. jogos. Ah, não, se bem que ele é o reserva imediato, né, porque o Diego Alves não tá jogando. Entendi. Mas ele será o futuro aí, terceira reserva da torcida, mas segunda reserva o primeiro reserva do Diego Alves. Isso.
O grande ponto, eu concordo com você, Anny. Eu acho que o Neneca tem um grande futuro. Mas só que o César, ele tem uma coisa, tem aquela hierarquia dos goleiros, até o Gabriel, que a gente tá esquecendo de debater, que também é promissor. Eu não acho tão promissor quanto o Neneca, mas ele é promissor. Eu acho que você, assumindo isso, você tira valor de mercado do César. Eu entendo que uma coisa não anula a outra, do goleiro ser bom ou ter valor de mercado. E o outro goleiro, né, o Neneca, ou enfim, o Hugo Souza, ele ser melhor. Eu acho que uma coisa não anula a outra, sabe? Tipo, a qualidade do goleiro não é questionável por isso e não diminui o valor de mercado. Mas só que assim, acho que tem toda uma hierarquia. E até o ano que vem, quando as coisas, digamos assim, normalizarem, né? O tempo passar, o César procurar um clube que ele vai jogar mais regularmente, que inclusive eu acho que o Flamengo, não sei se vai ficar com o Diego Alves. Enfim, umas notícias que estão rolando aí que o Diego Alves tá enrolando a renovação, tá meio confuso, mas enfim. Eu acho que não sai mais, mas ele não tá meio, não tá falando, né, se ele vai ficar ou não. Se fosse o Diego, se fosse outro jogador, já teria renovado. Mas enfim, eu acho que a grande parada é que o César vai continuar como segunda opção, porque ele é mais regular, ele é mais maduro, e ele, a chance de erro, por exemplo, se o Neneca errar no jogo importante do brasileiro, a galera já vai ficar meio reticente. Se errar 2 vezes por pressão, já vai ficar falar, esse menino era só fogo de palha. Então, assim, é arriscado. Eu acho que queimar o César, você botar ele na fogueira, é muito menos arriscado pro Flamengo financeiramente, pro Flamengo psicologicamente, com o goleiro futuramente titular ou futuramente indo para um clube gigante da Europa. É pior. Então, assim, eu sou meio reticente com a questão do Neneca. Eu acho que tem que ter paciência. E aquilo, não botar pressão nos moleques. Como eu falei na minha introdução aí, citando aí, brincando aí com o Super Xandão. Cara, tem que ser tranquilo a transição. E eu acho que tem que ser assim com a base do Flamengo em geral. Ainda mais que a gente não precisa vender, porque estamos bilionários. Então, eu acho que tem que ter paciência com a base em geral.